Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal Química na Dose Certa. Hoje a gente tem uma aula bastante especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as curvas de titulação. Uma aula para você que é meu aluno do SSA2 aqui em Recife, para você que vai fazer Enem e principalmente para você que vai fazer algum vestibular por aí, Rio e São Paulo. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora começar mais uma aula aqui no nosso canal Química da Dose Certa. Vamos lá! Galera, primeiro a gente tem que entender o que são essas danadas dessas curvas de titulação. Depois que a gente entendeu o que é uma curva de titulação, a gente tem que entender e saber o que uma questão vai perguntar para você a respeito dessas curvas de titulação. Então, vamos embora entender bem direitinho o que é uma danada de uma curva de titulação. Galera, eu vou sair da tela aqui rapidinho para que a gente possa, olha só, entender bem direitinho isso aqui. Olha só. A variação de pH durante a titulação pode ser monitorada por um medidor de pH e os valores obtidos podem ser utilizados na construção de um gráfico de pH da solução problema, concentração desconhecida, em função do volume adicionado da solução padrão, concentração conhecida. Galerinha, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar e eu vou até mudar de posição aqui rapidinho. Vou vir para aqui, beleza? Pronto, vim para aqui, ficou melhor para a gente. Olha só, galera, primeiro, o que é uma titulação? Galera, titulação é uma operação que nós realizamos dentro do laboratório. E essa operação, ela tem um objetivo: descobrir a concentração de uma solução que a gente não sabe nada a respeito da concentração dela. No caso da gente, a nossa solução problema vai ser essa solução contida dentro do Erlenmeyer. Essa solução é a nossa solução problema. É a nossa solução que a gente não sabe o que? A concentração dela. Eu vou descobrir a concentração dessa solução problema a partir de uma solução que a gente chama de solução padrão, que é essa solução que está dentro da nossa bureta. A gente conhece da solução padrão duas coisas. A gente conhece o volume da solução padrão e a gente conhece da solução padrão a concentração. Com o volume e a concentração da solução padrão, eu consigo descobrir quem é a solução problema. Todo esse processo, ele pode ser transformado em um gráfico. Esse gráfico que explica graficamente, matematicamente a titulação é chamado de curva de titulação. Como eu coloquei aí, ó, esse gráfico é denominado curva de titulação e sua forma depende da força do ácido e da base utilizadas na titulação. É muito importante você entender que esse gráfico, ele tem no eixo X dele, ele tem o pH e no eixo Y ele tem o volume adicionado. Esse gráfico, ele tem uma forma de S e esse gráfico em forma de S representa exatamente que a gente tem em nossas mãos uma titulação. Agora se liga, olha só o que eu coloquei. O mais importante nesse momento é saber prever em qual região da escala de pH, ácida, básica ou neutra, está o ponto de equivalência, que é o ponto exato em que todo ácido foi neutralizado pela base ou toda base foi neutralizada pelo ácido. Eu vou mostrar para vocês várias curvas de titulação e a gente vai aprender como, olha só, a gente vai determinar esse ponto, olha só, que a gente chama de ponto de equivalência. Mas, muito importante, curva de titulação
é nada mais, nada menos do que um gráfico feito observando essa operação dentro do laboratório tão comum chamada de titulação. Mas aí você fala assim para mim, ô Flávio, como é que uma curva de titulação pode ser cobrada da gente? Vou mostrar para você agora, beleza? Olha só, galera. Uma das maneiras, né, de curva de titulação ser cobrado da gente é exatamente a gente saber se a titulação ela está sendo feita entre um ácido forte, uma base forte, um ácido fraco, uma base forte, um ácido forte, uma base fraca. E como eu coloquei no slide anterior, quem vai determinar isso é exatamente, olha só, o ponto de equivalência. Então deixa eu te mostrar a primeira curva de solubilidade, a primeira curva de titulação que eu preciso que você reconheça. Olha só, é a titulação entre um ácido forte e uma base forte. Olha só, nas titulações ácido forte, base forte, o pH varia lentamente no início e depois rapidamente passando por pH 7 no ponto de equivalência. E então novamente varia lentamente. O pH do ponto de equivalência é determinado pelo sal formado na neutralização. Nesse caso, os sais formados não se hidrolisam, ou seja, são neutros. Pessoal, presta bem atenção. Nesse gráfico, a gente tem pH e a gente tem, olha só, volume do titulante adicionado. Vê, quando o volume do titulante adicionado é 0, o pH da solução é 1. Significa dizer que dentro do Erlenmeyer, olha só, eu tenho um ácido e dentro da bureta eu tenho uma base. Minha solução problema é uma solução ácida. Aqui dentro eu tenho um ácido e dentro da bureta, olha só, eu tenho uma base. Repara que, como eu coloquei, no início da titulação, o pH varia bem devagarzinho. E depois, o pH, ele tem, olha só, uma variação brusca. A minha curva, que era uma curva, olha só, ascendente, ela passa a ser uma curva descendente. E essa curva, ela passa a ser descendente no ponto de equivalência. O ponto de equivalência, esse pontinho que você está vendo aqui, é o que a gente chama de ponto de inflexão. É nesse exato momento em que a curva ela deixa de ter uma inclinação e ela passa a ter uma inclinação completamente diferente. O importante que a gente tem que sacar, o importante que a gente tem que perceber numa curva de titulação é que o ponto de equivalência, esse ponto de inflexão, ele sempre vai acontecer no meio dessa reta que você tem nessa curva de titulação. Então, sempre, sem exceção, o meio dessa reta que você tem numa curva de titulação vai representar o ponto de inflexão dessa curva, vai representar o ponto de equivalência. E o pH no ponto de equivalência diz tudo sobre essa titulação. Quando o pH no ponto de equivalência for 7, significa dizer que essa titulação ela está acontecendo entre um ácido forte e uma base forte. Na hora que eu vejo que o pH no ponto de inflexão, no ponto de equivalência é 7, eu não penso duas vezes. A minha titulação está ocorrendo entre um ácido forte e uma base forte. Flávio! Oi! O que é esse gráfico do lado? Oxente, calma! Esse gráfico do lado, ele é muito parecido com esse gráfico que a gente acabou de ver. Só tem um detalhe. Repara que quando o volume do titulante adicionado é 0, o pH é o quê? 12. Ou seja, dentro do Erlenmeyer, eu tenho uma base. E dentro da minha bureta, eu tenho um
ácido. Só isso. E repare que o ponto de equivalência continuou sendo no 7. Beleza? De boa? Tranquilo, meu povo? Então não tem como você esquecer isso, tá? Mas aí você pode falar, sim, Flávio, e a titulação só pode acontecer entre um ácido forte e uma base forte? Não! Olha essa outra titulação que eu vou te mostrar aqui. A titulação, ela também pode acontecer entre um ácido fraco e uma base forte. Aí repara, presta atenção, que essa curva de titulação, ela tem um leve outro formato. Repara, que o formato das curvas de titulação são um formato em S, beleza? O que eu quero que você perceba é que mudou muito sutilmente o formato desse S. O que eu quero que você perceba é o seguinte, é que o ponto de equivalência, o ponto de equivalência para essa titulação aconteceu, olha só, num pH, galera, olha só, acima de 7. Ei, presta atenção, vem cá, presta atenção. Quando o ponto de equivalência, quando o ponto de inflexão, tá, de uma curva de titulação acontecer em pH acima de 7, você não pensa duas vezes. Essa titulação está acontecendo entre um ácido fraco mais uma base forte. Flávio, então quem determina se é um ácido fraco e uma base forte é exatamente o quê? Quem determina, galera, é o pH do ponto de equivalência. É o que eu falei para você. Quem vai determinar sempre a titulação que você tem em suas mãos é o pH do ponto de equivalência. Só que preste atenção. Aqui a gente tem um detalhe, mas é um detalhe muito sutil e muito importante agora. Nessa curva existe um trecho que é um trecho muito importante que a gente não pode deixar de conversar. Esse trechinho aqui, esse trechinho aqui representa, olha só, uma solução tampão. Flávio, como assim? Esse trechinho representa uma solução tampão? Esse trechinho, galera, representa uma solução tampão. Nesse trechinho, o que você tem? Você tem uma solução formada por um ácido fraco e um sal com íon comum. Você tem que prestar muita atenção, que é nesse trechinho dessa curva que a gente tem a nossa solução tampão, beleza? Uma outra observaçãozinha extremamente importante para a gente. Olha só, na metade do volume adicionado de base necessário para se alcançar o ponto de equivalência, o pH é igual ao pKa do ácido. Flávio, como assim? Nesse ponto aqui, que é o ponto que representa o quê? A metade do volume de base adicionado, a gente tem o pH igual ao pKa. A gente consegue provar isso de uma forma relativamente fácil utilizando a equação que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Beleza? Que a gente faz aqui, né? Deixa eu sair aqui da tela, rapidinho. Sair da tela. O que a gente pode fazer aqui? Se liga, tá? O pH é igual ao pKa, mas o log da concentração do sal sobre o ácido. Como nesse meio que a gente chama de volume médio, isso aqui é chamado de volume médio, tá? Como nesse trecho, volume médio, como nesse trecho a concentração do sal é igual à concentração da base, é igual à concentração do ácido, perdão, o que vai acontecer? Você pode, você vai ficar com log de 1. Log de 1 é 0, né? Então você fica com pH igual ao pKa. O que eu posso falar? Eu posso falar que no volume médio de uma titulação feita entre um ácido fraco e uma base forte, o pH do ácido é igual ao pKa. Flávio,
E o que é esse volume médio? Esse volume médio é a metade do volume adicionado de base necessário para se alcançar o ponto de equivalência. Tranquilo? Beleza? Estamos próximo de terminar, não se aperreia não. Eu vou mostrar para você agora a curva de titulação entre um ácido forte e uma base fraca. Nessa curva de titulação, o pH do ponto de equivalência é determinado pelo sal formado na neutralização. Olha, o que eu falei para você, o ponto de equivalência é sempre a metade dessa reta que a gente tem aqui. Se você reparar bem direitinho, você vai ver que a metade tem um pH, olha só, abaixo de 7. Então, se o ponto de equivalência está sendo alcançado num pH abaixo de 7, a gente não pensa duas vezes. Ácido forte mais base fraca. Ácido forte mais base fraca. A gente não pensa duas vezes. Flávio, eu tô vendo aí que a gente também tem uma solução tampão, né? É esse trechinho aqui que representa uma solução tampão. Bem pontuado por vocês aí. É esse trechinho de cima, já que a gente tem agora uma solução formada entre um ácido forte e uma base fraca. Tranquilo? Beleza? Gente, esses três gráficos que eu mostrei para vocês, essas três curvas de titulação, são as três curvas de titulação tradicionais. Vocês vão ver. A gente vai fazer exercício já já e você vai perceber, tá? Que o que a gente acabou de falar aqui é o cobrado nas questões. Mas tem um ponto que eu preciso conversar com vocês. Principalmente você que é meu aluno do segundo ano, você que é meu aluno do segundo ano do Colégio Núcleo, boa viagem, Jaqueira, cheiro para vocês. Você que é meu aluno do segundo ano do CBV, eita galera boa danada, beijão para vocês. Vocês que são meus alunos do segundo ano, eu peço para vocês ficarem atentos, tá? A essa observaçãozinha que eu vou passar para vocês. A titulação de ácidos polipróticos. Flávio! Oi! O que é um ácido poliprótico? Um ácido poliprótico, pessoal, é um ácido que tem mais de um hidrogênio ionizável, beleza? Exemplos de ácidos polipróticos. Ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, beleza? Se liga agora. A curva de titulação de um ácido poliprótico possui tantos pontos de equivalência quantos forem os números de hidrogênios ionizáveis. Aí eu quero agora que você preste atenção, tá? Quando você olha essa curva de titulação, você consegue perceber, olha só, um ponto de equivalência, que seria o nosso primeiro hidrogênio ionizável. Aqui a gente tem um segundo ponto de equivalência, que seria o nosso segundo hidrogênio ionizável. E aqui a gente tem o terceiro ponto de equivalência, que seria o terceiro hidrogênio ionizável. Então eu posso dizer que esse meu ácido que está sendo titulado, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Poderia dizer, como exemplo, que esse seria o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, o H3PO4, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então preste atenção no que eu coloquei. A curva de titulação de um ácido poliprótico possui tantos pontos de equivalência quantos forem o número de hidrogênios ionizáveis. Só que existem também alguns detalhes nessa curva que é importante para a gente. Eu vou até sair daqui para ficar melhor. Olha só. Esse ponto A que está aqui, ó, é a primeira região tamponada. Então, esse aqui seria o nosso primeiro tampão. O ponto B, como eu coloquei, é o nosso primeiro ponto de equivalência. O ponto C, essa região que você está vendo aqui, né, é o nosso segundo tampão, beleza? O ponto D é o nosso segundo ponto de equivalência.
O ponto E, né, seria, né, a região do terceiro tampão, e o ponto F, o nosso terceiro ponto de equivalência. Ou seja, 3 pontos de equivalência, 3 hidrogênios ionizáveis. Preste atenção, isso é super importante para a gente, ok? E agora? E agora vamos ver como é que isso realmente cai. Vamos fazer exercício disso. Olha só, galera. Primeira questão, fala assim. Considere a curva de titulação mostrada na figura abaixo. Aí ele fala assim. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Aí ele fala assim. Trata-se de uma curva de titulação de... Aí você vai colocar no lugar, aí você vai colocar nesse espaço. Ácido forte, ácido fraco, base fraca, beleza? Com base forte, base fraca, ácido forte. Presta bem atenção. O volume adicionado é um volume adicionado de quem? Presta bem atenção. Quando o volume adicionado é 0, o pH é 1. Então significa dizer que dentro do Erlenmeyer, o que a gente tem? A gente tem um ácido e dentro da bureta a gente tem uma base. Então o volume adicionado é um volume adicionado de base. Beleza? E esse ácido é um ácido forte ou fraco? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a minha curva de titulação e eu vou procurar o meio, eu vou procurar o ponto de inflexão, que é o meio dessa reta. O ponto de inflexão, que é o meio dessa reta, está aqui. Aí eu pergunto para vocês, esse ponto de inflexão, gente, está acontecendo com pH acima ou abaixo de 7? Eita, Flávio, o pH é abaixo de 7. Oxente, se o pH, olha só, se o pH está acontecendo, se o pH ele é abaixo de 7, significa dizer que essa reação de neutralização está acontecendo entre um ácido forte mais uma base fraca. Ácido forte, base fraca, gabarito da gente, letra B de bola. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer mais uma? Bora? Olha essa segunda questão. Essa segunda questão é para você, viu? Meu aluno, olha só, do segundo ano, SSA 2. Olha só uma questãozinha do SSA. Vê só. O gráfico abaixo foi obtido com os dados da titulação de uma amostra de determinada substância presente em produto comercial. Aí ele deu o gráfico, você já percebeu. Esse gráfico em forma de S é uma curva de titulação. Aí ele continua. Nesse caso, o produto comercial e o titulante usados no procedimento experimental correspondem respectivamente a ou ao. Aí ele fala, ureia e solução de ácido fosfórico. Letra B, ácido nítrico e hidróxido de sódio. Letra C, vinagre e solução de hidróxido de sódio. Letra D, soda cáustica e solução de ácido sulfúrico. Gente, presta bem atenção. Olha para o gráfico pH e o volume do titulante. Repara que à medida que você vai colocando o titulante, o pH vai subindo. Então significa dizer que o nosso titulante é uma base. E o produto comercial é um ácido. Agora, esse produto comercial é um ácido forte, é um ácido fraco? Essa base é uma base forte, é uma base fraca? Como é que a gente vai saber? Vou pegar a minha curva de titulação e eu vou procurar o ponto de inflexão, o ponto de equivalência, que é, olha só, a metade dessa reta. Eu vejo que a metade dessa reta está num pH acima de 7. Dá para a gente perceber que o pH aqui é maior do que 7. Se o pH, gente, é maior do que 7, eu já sei que essa titulação
está ocorrendo entre um ácido fraco mais uma base forte. Mais uma base forte. De boa, um ácido fraco e uma base forte. Vou procurar agora a minha alternativa que tem um quê? Um ácido fraco e uma base forte. Simples assim. Vamos lá. Letra A. Ureia e solução de ácido fosfórico. Presta atenção. O meu titulante tem que ser uma base. Então, o meu titulante não pode ser, olha só, o ácido fosfórico. Já está errado daí. E segundo, a ureia, gente, é um composto orgânico com características com características neutras. Eu ia falar básicas, não. A ureia é um composto orgânico, tá? Com características neutras, danou-se, com características neutras, tá? E eu tenho, né, como produto comercial, um ácido fraco. Falso. Letra B. Ácido nítrico e hidróxido de sódio. Opa, presta atenção. O meu titulante é uma base, hidróxido de sódio. E o meu titulante tem que ser uma base forte, hidróxido de sódio. Só que o meu ácido tem que ser um ácido fraco. E o ácido nítrico, HNO3, não é um ácido fraco. O ácido nítrico, o HNO3, é um ácido forte. Flávio! Oi! Por que um ácido forte? Ah, gente, não se esquece disso não. É importante. O ácido nítrico é um oxiácido. Como é que a gente determina a força de um oxiácido? Eu vou pegar o número de oxigênios, 3, e eu vou subtrair do número de hidrogênios ionizáveis, 1. 3 menos 1 deu 2. Quando essa subtração der 2, esse ácido é um ácido forte. Falso. Letra C. Vinagre e solução de hidróxido de sódio. Opa, eu já falei aqui. Solução de hidróxido de sódio, o nosso titulante é uma base. O nosso titulante é uma base forte. E a solução de hidróxido de sódio é bem pertinente. O hidróxido de sódio, o NaOH, é uma base forte. Flávio, vinagre. Ei, vinagre é uma solução que tem um ácido, o ácido acético, e o ácido acético é um ácido fraco. Então, gente, tá perfeito. Vinagre, um ácido fraco, e solução de hidróxido de sódio, uma base forte. Gabarito da nossa questão, letra C de Colômbia. Galerinha, espero que você tenha entendido tudo bem direitinho. Um beijão no teu coração. Um forte abraço. Tchau!